Você já se perguntou se o que celebramos hoje na Páscoa realmente tem a ver com o que a Bíblia nos ensina? E enquanto muitas pessoas associam a data de ovo de chocolate e coelhos coloridos, há uma história milenar por trás desse feriado, uma história de sangue, libertação e esperança eterna. E neste vídeo você vai descobrir a verdadeira origem da Páscoa e o que realmente significa a luz da Escritura. Prepare-se, pois essa verdade pode transformar sua fé. Tudo começou há milhares de anos em uma terra marcada pela opressão. O Egito, o povo de Israel vivia como escravidão sob o domínio de Faraó, sendo forçado a trabalhar em condições desumanas. Foi nesse cenário de dor e sofrimento que Deus levantou Moisés, com uma missão clara: libertar o seu povo. Mas o coração de Faraó era duro para convencê-lo. Deus enviou pragas sobre o Egito, cada uma mais severa que a outra. Porém, mesmo diante de tanta destruição, Faraó resistia até que veio a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos da terra do Egito. Nesse momento crucial, Deus instruiu o povo de Israel a sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o sangue desse cordeiro nos batentes das portas de suas casas. Quando o anjo da morte passou por cima pela cidade, pouparia todos aqueles que tivessem o sinal do sangue. Essa foi a primeira Páscoa. O nome Páscoa ou Pesach em hebraico significa passagem ou passar por cima, referindo-se exatamente àquele momento em que o anjo passou por cima das casas marcadas pelo sangue. Essa celebração não era apenas uma celebração da libertação do Egito, mas um ato profético apontando para algo muito maior que viria. E é exatamente esse algo muito maior que encontramos séculos depois no Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, entra na história como um cumprimento de tudo que aquela primeira Páscoa representava. Ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na véspera de sua morte, durante a celebração da Páscoa judaica, Jesus se reúne com seus discípulos para a última ceia. Ali ele parte o pão e distribui o vinho, dizendo: "Este é meu corpo." Aquela noite ele estava prestes a se tornar o sacrifício perfeito. Assim como o sangue do Cordeiro poupou o israelita da morte, o sangue de Cristo agora seria derramado para trazer a salvação eterna à humanidade. E de forma ainda mais surpreendente, a crucificação de Jesus ocorreu exatamente durante o período da Páscoa judaica, ligada diretamente ao sacrifício do Cordeiro e à sua entrega na cruz. Essa conexão poderosa não é coincidência, é cumprimento profético. A antiga libertação física do hebreu no Egito se transforma agora em uma libertação espiritual e eterna por meio de Cristo. A morte já não tem a última palavra, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, vencendo o túmulo e abrindo o caminho da vida eterna para todos que creem. Mas o que tudo isso significa de verdade? Qual o significado espiritual da Páscoa para nós hoje? É mais do que uma data no calendário ou uma tradição religiosa. A Páscoa é um convite à transformação. Ela nos lembra que, assim como o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, nós também fomos libertos, mas de uma escravidão muito mais profunda, a escravidão do pecado. O sangue de Jesus nos purifica, nos resgata, nos dá uma nova identidade. A ressurreição e a prova de que a morte foi vencida, a cruz não é o fim, é o começo, é o ponto de partida de uma nova vida, onde não somos mais condenados pelo passado, mas vivificados pela graça. Celebrar a Páscoa é lembrar que não importa quão escuro esteja a noite, o terceiro dia sempre vem, a pedra já foi removida. O túmulo está vazio, Cristo vive e isso muda tudo. A cada ano, a Páscoa deve ser lembrada da aliança que temos com Deus, firmada em sangue e selada pela ressurreição. E é um chamado à esperança, à fé e à certeza de que com Jesus somos verdadeiramente livres. E aqui é importante fazer uma pausa e refletir sobre como a cultura atual tem distorcido completamente esse significado. Quando você pensa em Páscoa, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Se for um ovo de chocolate ou um coelho fofo, a indústria transformou a Páscoa em uma festa do consumo e muitos esqueceram seu verdadeiro propósito. Mas de onde vieram esses símbolos? O coelho, em alguma cultura pagã, era símbolo de fertilidade, os ovos de renovação da vida. Com o passar do tempo, esses elementos foram incorporados à tradição de maneira comercial, distanciando-se completamente da mensagem central da Páscoa cristã. E é claro que comer um chocolate não é pecado. Mas quando deixamos de ensinar a verdade por trás da celebração e trocamos o Cordeiro de Deus por coelho colorido, estamos perdendo uma oportunidade de lembrar o mundo do maior sacrifício da história. A Páscoa não é sobre doçura, é sobre redenção. Não é sobre fantasia, mas é sobre a salvação. E é papel nosso como cristão resgatar esse significado. E então a pergunta que fica é:
Como você tem vivido a Páscoa? Ela tem sido apenas uma data de consumo no seu calendário ou uma desculpa para reunir a família em troca de chocolate? Ou tem sido uma oportunidade de relembrar como reverenciar o preço que foi pago por nós e pela nossa libertação? Eu quero te dizer que a Páscoa ela é sobre Jesus. É sobre lembrar que você foi comprado por um alto preço e sobre reconhecer que o sangue derramado na cruz do Calvário foi por mim, foi por você e foi por todos nós. É um convite à reflexão, mas também uma ação. Se Cristo ressuscitou, e então não há espaço para uma fé morna. Somos chamados a viver como ressuscitado, a deixar para trás o velho homem e andar em novidade de vida. A Páscoa é o lembrete anual de que a vitória já foi conquistada, que a guerra contra o pecado já tem um vencedor, que mesmo quando tudo parece perdido, a ressurreição está a caminho e que o amor de Deus é tão grande, tão profundo que Ele próprio se entregou para nos salvar. E se você chegou até aqui é porque algo dentro de você está sendo tocado por essa mensagem. E isso não é por acaso. Talvez você tenha crescido ouvindo falar da Páscoa, mas nunca entendeu o verdadeiro significado. Ou talvez você já tenha conhecido essa história, mas estava vivendo no piloto automático, esquecendo do peso e da beleza dessa celebração. Hoje você tem a chance de fazer diferente, de permitir que essa mensagem penetre no seu coração e produza fruto, de decidir viver a verdadeira Páscoa não é apenas uma vez por ano, mas por todos os dias. Porque a ressurreição de Cristo não é um evento passado, é uma realidade presente, e ela está disponível para todos que crê. Volte à essência, redescubra o poder do sangue, reacenda sua fé, viva a libertação que só Jesus pode dar. E que essa Páscoa não seja apenas mais uma, mas o marco de uma jornada em sua vida espiritual. E se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Escreva aqui nos comentários. Eu celebro a verdadeira Páscoa. Vamos espalhar essa mensagem poderosa para o maior número de pessoas possível. Que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo renove sua fé, sua esperança e sua caminhada. A cruz ficou para trás, o túmulo está vazio e a vida eterna está diante de você. Cristo vive e por isso nós vivemos também.